Hoje o resultado foi de empate, mas a sensação que fica para o torcedor do Vasco é somente de derrota. E o Fábio Carille tá conseguindo cumprir o papel dele, que ele tá buscando desde que ele chegou ao Vasco da Gama, desde que o Pedrinho anunciou a contratação do Fábio Carille, que é de apequenar o Vasco. Hoje o Vasco contra o Melgar, um time que, cara, não tem metade do investimento do Vasco, olha que o investimento do Vasco é baixo. O Melgar jogou como time grande e o Vasco jogou como time pequeno o jogo todo. Os gols que saíram do Vasco foi de talento individual, os dois do Felipe Coutinho, o primeiro e o segundo gol, e depois uma pressão feita pelo Nuno Moreira, que com certeza aquela pressão que o Nuno Moreira fez para recuperar a bola deixou o Fábio Carille com raiva, porque ele não gosta disso. Ele gosta de ter o time todo atrás, não se defendendo, porque o Vasco não se defende. O Vasco entrega a bola para o adversário e fica esperando o adversário fazer o gol. Porque o Melgar hoje teve pelo menos ali umas 6, 7, 8, 9 chances de fazer gol, fora e eles desperdiçaram um pênalti, bateram um pênalti ainda para fora. Então o placar moral desse jogo hoje não era um 3-3, era o Vasco saindo derrotado. A atuação do Vasco não foi somente ruim, foi péssima no jogo de hoje. O Vasco começa e faz 1-0 com 2 minutos de jogo, um golaço do Felipe Coutinho. E aí o que o torcedor do Vasco espera depois do Vasco fazer 1-0 logo no início do jogo? O Vasco praticamente iniciou vencendo. O Vasco iniciou com uma vantagem muito boa. E o que faz o Vasco automaticamente? Se recua todo, é um time frouxo. E aí não é somente o técnico, é os jogadores. Os jogadores do Vasco são frouxos. É só você apertar um pouquinho que eles entregam. São jogadores medrosos, covardes. Todos eles. A bola chega um pouquinho mais pressionada, sabe o que eles fazem? Dão um chutão pra frente, sem olhar se tem algum jogador melhor posicionado para receber o passe. Se livram da bola com medo o tempo todo. E para você jogar em qualquer time de futebol, não é nem somente em time grande, em qualquer time você não pode ser um medroso, um covarde, um bunda mole, como foi esse time do Vasco no jogo de hoje. Essas são as críticas que esses jogadores merecem. E aí vai falar, ah, nossa, tinha altitude, coitadinho deles, vai tomar. Irmão, você tem que se segurar aqui no vídeo para tentar fazer uma análise mais consciente possível. O time tá ganhando de 3-1. Já passando dos 70 minutos de jogo, já indo para os 80 minutos. E o time consegue levar 3-3 e por pouco não leva a virada. O Vasco faz 1-0, faz 2-0. Outro lance genial do Felipe Coutinho. Ou digamos melhor, um lance que o Vasco coloca a bola no chão e tenta jogar. Coisa que não fez o jogo todo. Eu acho que hoje o Fábio Carille chegou no vestiário e proibiu os jogadores do Vasco. Olha, não vamos tentar jogar futebol. Não vamos trocar passes, não vamos fazer associações. Não vamos trabalhar posse de bola ofensiva. Vamos nos defender, fingir que estamos jogando e vamos entregar o resultado pro Melgar. Era isso que ele queria no jogo de hoje. É inacreditável. E aí termina o jogo com a cara de bunda o Fábio Carille. É claro que tu não tá preocupado, tu não se importa, né, irmão? Você não é vascaíno, você não é torcedor, você não sente como a gente sente. Pra tu, foda-se se o Vasco tá ganhando, perdendo ou empatando, se a gente vai sofrer ou não. Tá tudo certo, tá tudo ok. E aí que entra o presidente Pedrinho cobrar o Fábio Carille. Porra, irmão, se eu fui presidente do Vasco e o cara faz a merda que o Fábio Carille fez e tem a atitude que ele tem no final do jogo, não mostra um pingo de indignação, e depois chega os jogadores do Vasco na entrevista meio que se conformando com o resultado de 3-3. Pelo amor de Deus, cara. Você tem que passar em primeiro do grupo para você se classificar de forma direta. O resultado hoje era importantíssimo, porque o Vasco vai ter em sequência 2 jogos dentro de casa para se classificar. E o Vasco desperdiça 2 pontos, né? Conquistou somente 1. Deus sabe como conquistou. Um talento individual do Felipe Coutinho, que é criticado por grande parte da torcida. E depois num lance de pressão do Nuno Moreira. E o que faz o Fábio Carille? E aí você pensa que, cara, o Felipe Coutinho tá bem no jogo hoje, sabe? A bola cai no pé dele, ele tá fazendo as coisas acontecerem. Você tira o Coutinho, coloca o Tietê. Você já coloca um volante, você tira um meia. Recua mais o seu time. Um primeiro tempo do Vasco, que o Vasco começou vencendo com o gol do Felipe Coutinho, depois o time recuou e tinha um buraco incrível do lado direito defensivo do Vasco, no qual só o Paulo Henrique estava marcando. O Garré cortava muito para dentro e entregava o corredor para o jogador do... entregava o corredor para o lateral esquerdo do Melgar, que ficava livre, sozinho para receber todas as bolas, levantar a cabeça, ou levantar para a área, ou ir para o embate 1 contra 1 contra o Paulo Henrique. Quando ele ia para esse 1 contra 1 para cima do Paulo Henrique, o Paulo Henrique entregava, perdia as jogadas individualmente.
ou então quando tava levantando essa bola para a área, que foi uma das armas muito fortes do Melgar no jogo de hoje, ficar cruzando bolas para a área, somente o Maurício Lemos conseguia cortar. O João Vitor, as bolas passavam por ele com uma facilidade tremenda, mas é um zagueiro que eu já não conto muito que vai ser um dos grandes zagueiros aí do Vasco, porque não tem como. O Maurício Lemos cortava as bolas de cabeça e tava escancarado que uma hora ou outra sairia um gol do Melgar. O Vasco ainda consegue, mesmo não jogando nada, em um lance que coloca a bola no chão, vai ao campo de ataque e faz o seu segundo gol. 2-0 o Vasco em cima do Melgar, mesmo sem o Vasco ter uma grande atuação. Mas o Fábio Carille, ao invés dele consertar o problema defensivo que está o time do Vasco, mandar o Garré parar de marcar por dentro e acompanhar o lateral adversário, que era só você fazer isso, você já tinha um jogador para bater de frente com ele e não deixaria ele ficar dominando essas bolas de frente, sem ter nenhuma cobertura. O Fábio Carille deixa o time do jeito que tá, só esperando. E aí tem um lance do pênalti, que o Melgar desperdiça. E depois o Melgar, em uma cobrança de escanteio rápida com o time do Vasco dormindo, bobeando, o time do Vasco estava tirando um cochilo, né? Cortaram a bola para escanteio, ficaram conversando dentro da área, o Melgar bateu rápido escanteio e gol do Melgar. O jogo vai para o intervalo com 2-1, mas que poderia estar 2-2, que o Melgar já havia desperdiçado um pênalti. Fora outras oportunidades que teve o time do Melgar, que o Léo Jardim já tinha feito boas defesas, que as bolas passaram próximas ao gol, e o Vasco, nos únicos 2 lances que foi o ataque, marcou os seus 2 gols. O jogo vai para o intervalo, ele tira o Garré, coloca o Ryan para trazer um jogador de mais força física para ajudar na marcação. E, cara, assim, de primeiro momento funciona. O time do Vasco se posta melhor defensivamente, deixa o Melgar mais longe da sua área e o Vasco consegue o seu terceiro gol. Na jogada que o Nuno Moreira faz pressão no zagueiro adversário, que estava tentando sair com a bola, recupera a tabela rápido com o Coutinho, deixa o Verratti de cara. O Verratti não faz a finalização, mas o zagueiro estoura a bola no Verratti e entra pro gol do Vasco. E aí 3-1 Vasco, o jogo estava controlado naquele momento, porque o Vasco não estava sofrendo defensivamente. O Vasco não ficava também tanto com a bola, mas também não sofria tanto defensivamente. E a entrada também do Jair no lugar do Paulinho no intervalo tinha ajudado o time do Vasco, porque o Jair estava conseguindo trazer uma qualidade melhor de passe para o time e também estava conseguindo ocupar melhor os espaços na hora de fazer a marcação. E o Vasco, de um jogo controlado que tinha, o Fábio Carille começou a colocar o dedo dele pro mal. Ele tira o Felipe Coutinho, coloca o Tietê, depois ele tira o Nuno Moreira e coloca o Adson. Com essa substituição do Fábio Carille, no qual ele tira o Felipe Coutinho, você perde a sua referência técnica, o jogador que coloca medo no adversário. Cara, não pode deixar o Coutinho livre, que senão pode dar ruim. A gente já viu o que aconteceu quando a gente deixou o Coutinho livre. E aí você tira o Nuno Moreira, que estava relativamente bem no jogo, tentando marcar, tentando jogar, você coloca o Adson, beleza. E o que você faz? Você continua marcando atrás, até que em uma de várias bolas descobertas que tinha no sistema defensivo do Vasco, o cara encontra um cruzamento de frente, o Maurício Lemos falha e o Vasco leva o segundo gol. E quando o Vasco levou o segundo gol, já tinha a certeza plena que o Vasco levaria também o terceiro gol. E o Vasco faz o que? Vai lá e leva esse terceiro gol no final. Após a substituição, que o Fábio Carille tira o atacante do time Verratti e coloca o zagueiro Lucas Oliveira. O zagueiro Lucas Oliveira é fraquíssimo, eu já falo isso desde o campeonato estadual. Um péssimo de um zagueiro. Como sempre, marcando ninguém na área, o jogador adversário sobe nas costas do Piton e empata em um de vários cruzamentos do Melgar no jogo. O que você faz para inibir o cruzamento? Você transforma aquela bola que é descoberta, que toda hora os caras têm espaço para levantar a cabeça e cruzar, você bota uma pressão em cima dali. Você não tira o seu atacante e coloca mais um zagueiro, você não tira o seu meia e coloca mais um volante. Você teria que colocar um meia. O Payet, coloca o Payet para prender bola. O Vasco prendeu bola bem contra o Santos, cara, quando tava com o Payet, quando tava com o Adson. Prendeu bola bem lá no campo de ataque. É isso que você tem que fazer. Segurar o jogo no campo de ataque. O Melgar tava completamente exposto. O time do Melgar tava quase todo no ataque. O goleiro já tava indo pro meio de campo. E o Vasco não tinha uma válvula de escape para contra-ataque. Não tinha um jogador que levantava a cabeça, que ao invés de dar um chutão, tentava trabalhar um pouco mais a bola, ou tentava arrancar lá do campo de defesa e pelo menos puxar o time para o campo de ataque, dar um respiro. O Vasco não teve isso, então foi escancarado que o Vasco levaria o gol em algum momento, e levou. Foi premiado com o que o Vasco procurou o jogo todo, levar o empate de um time fraquíssimo que é o Melgar. Um time fraquíssimo que o Vasco é assim, todo time fraco, horrível, horrendo, o Vasco faz parecer que é bom. E aí quando esse time pega um time bom de verdade, toma ali uma pancada grande. Aí tu vê, cara, o Vasco perdeu pra essa merda. Hoje o Vasco empatou, mas é aquilo, com sensação de derrota.
Empate merecido levado no final pelo time do Vasco. Hoje eu não vou fazer a reação dos melhores momentos desse jogo, por conta de que, cara, se eu fizer a reação dos melhores momentos desse jogo, não vai ter como esse vídeo ir pro ar, porque a Conmebol sempre tira o vídeo do ar. Então o que eu vou fazer nesse jogo de hoje? Eu vou colocar aí, enquanto eu estou falando sobre os lances dos gols, eu vou tentar passar para vocês, pelo menos, os lances ali dos gols. Beleza, cara? E é isso. E fica de lição pro Vasco pro restante da competição. Analisando individualmente cada jogador do Vasco no jogo de hoje, o Léo Jardim fez um jogo no qual ele fez boas defesas, conseguiu ajudar o time do Vasco. O Paulo Henrique fez um jogo, na minha opinião, onde ele não tinha muita companhia na hora de marcar, mas que também não foi o melhor jogo do Paulo Henrique, estava com muitos erros técnicos, não foi um jogo bom do Paulo Henrique, teve alguns pequenos bons momentos, mas na maior parte do tempo teve muito erro técnico do Paulo Henrique. O João Vitor não teve nenhum erro crucial dele que acabou comprometendo o time do Vasco, mas também não foi um zagueiro que conseguiu se impor para cima da defesa adversária. Até mesmo no primeiro lance do gol do Melgar, ele não consegue acompanhar a marcação, é surpreendido pelo escanteio cobrado, é rápido ali pelo time do Melgar. O Maurício Lemos estava fazendo uma boa partida, mas falha no segundo gol do Melgar, deixando o jogador subir nas costas dele. Fora isso, ele rebateu várias bolas, conseguiu alguns bons lançamentos e esse foi o jogo do Maurício Lemos. Do lado esquerdo, o Lucas Piton na fase ofensiva até conseguiu participar bem, o Vasco atacava mais pelo lado esquerdo, mas na hora de marcar, o terceiro gol do Melgar é em cima do Lucas Piton. O Hugo Moura deixou a desejar na hora de cobrir espaços de marcação no meio de campo. O Paulinho fez um primeiro tempo muito ruim, pouquíssima participação ofensiva, errando muitos botes, tanto que foi substituído para a entrada do Jair no segundo tempo, que entrou um pouquinho melhor do que ele, mas nada assim demais. Um Garré sumido do jogo, não conseguiu participar ofensivamente, não conseguiu ajudar defensivamente, fez um jogo muito ruim, muito abaixo. O Garré, o Nuno Moreira tentando, se esforçando e participando do jogo, sendo talvez o único companheiro do Felipe Coutinho para tentar jogar no campo de ataque do time do Vasco, e o Verratti marcou 2 gols e brigou muito lá na frente, mostrou também participação. De quem entrou, o Ryan no segundo tempo conseguiu participar pouco também do jogo, não teve praticamente nenhum lance no qual ele conseguiu ser acionado para o contra-ataque, teve um lance que ele sofreu falta que prendeu bola um pouquinho. O Watson não conseguiu participar, entrou só para correr atrás de lateral adversário. O Tietê também não conseguiu participar do jogo, apenas ficou correndo atrás da bola, mas não teve nenhuma participação efetiva. E o Lucas Oliveira, nem preciso falar, entrou para fazer o que foi feito, levar o último gol, o time do Vasco colocando mais um zagueiro. Pela insistência do Fábio Carille, foi merecido o empate que o Vasco levou no final. Mas o que eu falei, é um time do Vasco que, se não mudar essa postura, se não acordar, vai acabar sendo eliminado na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Se não mudar a postura e entender que ele é o time grande, o time gigante, o Vasco vai e está pedindo para ser eliminado. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre esse jogo do Vasco aí diante do Melgar. O que vocês acharam dessa partida? Concordam com a minha análise? Concordam com a minha opinião ou não? Abração do Francesco, nós fui!